Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai estar aqui com o senador Capiberibe, a gente vai entrar no mundo do foro privilegiado, o que vem angustiando muitas pessoas, porque o STF muitas vezes não julga as ações propostas e se faz certamente uma farra com relação ao foro privilegiado, né? Então a gente vai conversar sobre a proposta do fim do foro privilegiado. Senador Capiberibe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Senador Capiberibe, João Alberto Rodrigues Capiberibe, conhecido carinhosamente apenas como Capi, nasceu no município de Afuá, no Pará. Aos 7 anos saiu do coração da Ilha do Marajó e desembarcou em Amapá. Aos 17 anos ingressou no movimento estudantil e foi cursar economia em Minas Gerais. Me diga uma coisa, senador, com relação ao foro privilegiado, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua biografia e em relação ao tema, que o foro privilegiado hoje tem implicado em muitas discussões e usado de forma política, não somente institucional, mas política. A gente viu aí o caso do Lula, que tentou ser nomeado para Casa Civil, para ter um foro privilegiado e foi tratado de forma assim muito diferente do que o Moreira Franco. O Lula nas regiões, nas TVs, principalmente as mídias televisivas, era anunciando de 5 em 5 minutos. Já o Moreira Franco ficou um negócio meio esquecido, um tratamento muito diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Se chama 2 pesos e 2 medidas. Isso. É que os tribunais superiores, eles têm um componente político muito grande. Tem uma base jurídica, mas os julgamentos têm uma forte conotação política. E nesse caso do ex-presidente Lula e do Moreira Franco fica muito claro, e em vários outros casos, os tribunais superiores, eles se posicionam politicamente, né? Eu falo do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que mexe com eleição, não é? Eleição de representantes populares. O caso do foro privilegiado, eu vou começar dando um dado importante. Por gentileza. Desde 2002, que foi revogada a necessidade do parlamento dar licença para o Supremo Tribunal Federal processar parlamentares, senadores, deputados. E de lá para cá, em torno de 500 agentes políticos, 500 pessoas, né, respondem ações penais ou foram investigados pelo Supremo. Desses 500, apenas 16 foram julgados. Dos 16 julgados, 8 foram condenados. Veja só, 16 é o total de julgado entre 500. Desses 16, 8 foram condenados. Dos 8 condenados, 5 tiveram suas penas prescritas, ou seja, foram julgados depois que o tempo tinha passado. E apenas 3 foram condenados. E desses todos, só tem um na cadeia, que é o ex-deputado Donadon, que está aqui na Papuda. Então, fica claro que o foro privilegiado, na verdade, é uma proteção, né, para garantir a impunidade de agentes políticos eleitos, e não é só senadores e deputados. Aí entram também deputados estaduais, governadores, prefeitos, não é? E são em torno de 24 mil pessoas que têm foro privilegiado no Brasil. E isso tudo vem desaguar no Supremo Tribunal Federal. E mais, o Supremo Tribunal Federal não é não está preparado para fazer investigações criminais, não é? O Supremo é para dirimir dúvidas constitucionais. Então, esses processos estão chegando no Supremo e ali ficam encalhados, não é? A gente vê que da primeira lista do Janot, que o Janot mandou denunciou parlamentares, até agora parece 2 ou 3 viraram réus e nenhum ainda julgado.
Exatamente. A gente vê que há uma discrepância em relação ao empoderamento, seja ele feminino, seja ele racial, a gente não vê. A gente percebe assim que são questões políticas mesmo, como o senhor falou. A instituição é branca e para uma elite. Da mesma forma, age o Supremo Tribunal Federal, de forma política e de forma completamente diferente. Logo, quando o senhor comentou a respeito da nomeação do Moreira Franco e da nomeação do Lula, eles agem de acordo com a conveniência, supera o pragmatismo, age com dois pesos, duas medidas, né? Eu tenho um caso, eu posso te dar o meu exemplo. Ah, Eu respondi uma ação de investigação judicial eleitoral movida pelo meu adversário do PMDB. sim, eu sei. E lá no meu estado, na primeira no TRE, eu ganhei. Aham. Veio para cá para o TSE, né? Na mesma semana em que eu fui julgado. Uma rapidez imensa. Foi julgado, né? muito rápido, foi julgado Joaquim Roriz, Sim, aham. que era senador. Eu fui julgado, a minha acusação era a seguinte: duas testemunhas me acusavam de ter lhes comprado 2 votos por R$27, pagos em 2 parcelas. 13,50 dividido. R$27 divididos em 2 parcelas. E Joaquim Roriz tinha uma acusação com documentos, com Uma bezerra de ouro. farta, com tudo. Na mesma semana, na terça-feira, eu fui condenado e na quinta-feira ele foi absolvido. Então, o que mostra claramente que os tribunais superiores, a decisão política pesa mais do que a prova nos autos. Sem dúvida. Esse é um exemplo assim, que todo mundo jurídico conhece esse exemplo, né? Eu fui tirado da vida pública, passei 6 anos sem mandato, por não compactuar com esse sistema que a Lava Jato está revelando hoje. Uhum. Ou seja, o sistema político brasileiro ele é sustentado por uma rede de propinas, não é? Verdade. Combinada entre gestores públicos e empresários. É o que a Lava Jato está revelando. E mais, o que é estranho disso tudo é que o Brasil, e eu acho que a gente tem que se questionar sobre isso, tem um sistema judicial que foi organizado lá atrás no Império. Uhum. E nós passamos esses anos, quase 200 anos de república, né, de independência. Quase 200 anos de independência, nós vamos fazer daqui a 5 anos, 200 anos de independência. Ao longo desses anos todos, nós nunca a elite econômica ou a elite política foi investigada. Esse fenômeno da Lava Jato é um fenômeno novo, é a primeira vez que isso ocorre na República. E aí é de se perguntar, por quê? Por que só agora? Felizmente aconteceu. Claro que tem algumas pessoas que duvidam, inclusive, dos objetivos das investigações, mas, concretamente, as investigações revelaram que o sistema político é sustentado na rede de propina. E não dá para dizer que é caixa 2, como pretende o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes está dizendo o seguinte: caixa 2 não é crime. Não é crime. O problema é separar, não é? O que é caixa 2 do que é negociata de propina. É quase impossível separar isso. É verdade. Eu te pago e lá na frente você paga para mim. Senador, o senhor falou aí um pouco de perseguição, seja ela institucional ou até mesmo política. Essas perseguições políticas, eu estava lendo na sua biografia, logo quando o senhor chegou da anistia em 79, o senhor queria ir para o Amapá, mas por pressões e perseguições políticas, o senhor não conseguiu voltar. Como é que é essa violência e essa perseguição política, que é muito visível hoje, ainda no Norte? Pode ser ali no estado do Pará, o Amazonas, o Amapá, toda aquela região ainda existe muito um coronelismo bem nítido. Como é que é essa perseguição? Eu acho que está nas grandes cidades também, não é? A repressão está muito violenta nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Todas as manifestações são reprimidas com muita violência, não é? Sim. Nos últimos anos, então, a gente tem sentido um crescer da violência e uma falta de liberdade para manifestações coletivas. São sempre cercadas, não é? E atacadas com gás de pimenta, com
um cacetete, está voltando um pouco o que era no passado. E eu fiquei até... essa semana, o Temer, que assumiu o governo de uma forma estranhíssima, né, através de uma conspiração parlamentar, declarou que quem for contra a reforma da Previdência é contra o Brasil. Isso é coisa do passado. Na ditadura... Não é, o PMDB chegou a fazer manifestações nas redes sociais. Se você é contra a reforma, você vai ficar sem Bolsa Família. Nós vamos falar da reforma, não vamos? Não, é só para... Vamos falar da reforma, porque é preciso que a gente esclareça o que é a reforma. Então... Porque eles estão falando da reforma como se fosse a salvação do Brasil. A crise não tem nada a ver com a Previdência. Não é a Previdência que está causando a crise no Brasil. O déficit, como é que se diz, mostrado pelo governo, indicado pelo governo, a gente vê que não há déficit, né? Mas o que eu estava voltando, essa declaração do Temer me fez remeter ao período da ditadura em que tinha uma propaganda da ditadura que dizia Brasil, ame-o ou deixe-o. O último apaga a luz. Eu fui vítima da ditadura, eu fui preso, torturado, eu e minha mulher, deputada federal Janete Capiberibe. Fugimos do Hospital da Santa Casa. Da Santa Casa, Misericórdia, né? Para ter um fato pendurado relevante. No pescoço. Não é? Contei essa história num livro chamado Floresta do Meu Exílio, não é? Da editora Terceiro Nome, e que eu romancei um pouco a história para tornar mais interessante as pessoas poderem acompanhar. Quem quiser acompanhar de perto, saber exatamente todos os detalhes, porque é uma longa história. Nós saímos de Belém de barco, eu, minha mulher e uma filha de 8 meses. Subimos o rio Amazonas, passando por Santarém, Manaus, até Porto Velho. Depois de Porto Velho, nos embrenhamos na floresta até a estrada que nos levava a Guajará-Mirim. De lá, atravessando para o lado boliviano, passamos para o lado da Bolívia. Tivemos que enfrentar um golpe de Estado na Bolívia, um sangrento golpe de Estado, em 1971, não é? E depois conseguimos escapar, né? Fomos para Peru, do Peru para o Chile, e no Chile passamos pelo golpe de 1973 que assassinou Salvador Allende. E daí então fomos para o Canadá, do Canadá para Moçambique, no Moçambique voltei para o Brasil, exatamente com a lei da anistia, não é? Certo, 79. Que foi uma lei parcial. Foi. Uma lei que anistiou as vítimas da ditadura, mas também os torturadores. Exatamente. Quer dizer, o Brasil tem essa questão do foro privilegiado. É um jeitinho brasileiro, né? Para que as pessoas não sejam punidas pelos crimes, principalmente esse crime do andar de cima, o crime de colarinho branco, o crime da representação política que todo dia acontece, né? Você vê que essa Operação Lava Jato, ela tem que se estender para todo o Brasil. Né? Nós temos que ter Sérgio Moros em todo o Brasil, ou seja, um juiz que é o raro, né? Tem que o ter Sérgio Moro, investigação. ele recebe a denúncia, ele coleta provas, ele investiga, ele prende antecipadamente, né? Ele decreta a prisão preventiva, ele julga e ele mantém todo mundo na cadeia. Isso tem que acontecer no Brasil todo. Exatamente. Inclusive, senador, a proposta do nosso programa é essa. O senhor falou aí com relação ao sufrágio universal, que veio acontecer há pouco tempo, né, em relação à nossa democracia, que é um tanto assim, somente representativa. O objetivo do programa é tentar transformar essa nossa democracia de representativa para participativa. Porque enquanto as pessoas participam, as políticas públicas chegam mais rápidos e chegam com um atendimento para um maior número de pessoas, diferentemente do que acontecia há um passado recente, que as políticas públicas eram criadas para pequenos grupos, como o senhor citou. Aí há muito tempo o Brasil trabalha nesse favorecimento para pequenos grupos, e isso somente é relativo ao capital. Deixando de investir na população que mais precisa e criando políticas públicas que atendam aquele pequeno grupo. Então, o que a gente quer é exatamente isso. O nosso objetivo é que as pessoas participem mais, seja numa assembleia de prédio, no sindicato. Posso dar um exemplo de como participar? Ótimo, excelente, por favor. Veja só, hoje as emendas parlamentares, elas são impositivas. Sim. Cada parlamentar tem direito de colocar no orçamento da União
Para esse ano de 2017 foram 15 milhões e 300 mil reais. Além disso, cada bancada tem duas emendas de bancada que são impositivas. E essas emendas desse ano chegam a 224 milhões de reais. Uhum. Os parlamentares do DF têm o mesmo direito que os parlamentares do Amapá. E nós, no Amapá, eu falo por mim, falo pela deputada Janete Capiberibe, que é minha companheira de vida e de luta, Sim. nós criamos um sistema de gestão compartilhada dessas emendas. Ótimo. Então, como é que isso funciona? Imagine que um prefeito pede dinheiro para asfaltar uma rua tal. A gente coloca no orçamento, colocamos no orçamento o dinheiro para asfaltar a rua X que o prefeito pediu. Uma vez aprovado o orçamento, vai para os ministérios esse orçamento e eles vão fazer o empenhamento da despesa. É isso, uma verba Empenhou essa carimbada. despesa, quando empenha a despesa é porque está garantido, o governo está dizendo, olha, eu estou emitindo essa nota, garantindo à prefeitura que eu vou repassar esse valor. Uhum. Aí a gente informa a comunidade, o morador da rua, né? Chama os moradores da rua, informa eles, olha, tem X reais para vocês, para o prefeito pavimentar, asfaltar a rua de vocês. Cobre dele. Agora é preciso que vocês se organizem. Aí eles formam uma comissão local, criam um grupo de WhatsApp e também, em alguns casos, página no Facebook. Ótimo. Se quem está nos ouvindo tiver interesse em conhecer melhor esse sistema de gestão compartilhada, vocês podem entrar no Facebook, tem lá uma página Gestão Compartilhada / de olho na emenda. E também basta entrar de olho na emenda que você vai encontrar várias páginas relativas a vários projetos em andamento com recurso de emenda parlamentar. Mas isso não precisa ficar só na emenda parlamentar. Você pode fazer gestão compartilhada do centro de saúde, por exemplo. Sem dúvida. Você pode se organizar em torno do centro de saúde, levantar as informações nos portais de transparência. Eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade em navegar nos portais de transparência, mas insistam que também nós estamos fornecendo, nós temos um espaço chamado Fiscaliza BR, que também faz passo a passo para navegação. Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de navegar, você pode entrar nessas páginas do Facebook e também acompanhar passo a passo até se familiarizar com a navegação dos portais de transparência, onde está a prestação de contas, onde o governo é obrigado pela lei da transparência, todos os governos, todos os entes públicos são obrigados a colocar em tempo real suas receitas e suas despesas. Então, esse exemplo da emenda parlamentar pode servir aqui para o DF. Aqui estão 11 parlamentares, igual no Amapá, são 3 senadores, exatamente. 8 deputados federais, e aí todos eles têm direito à emenda, né? Não custa nada ajudar o parlamentar acompanhando a gestão desse dinheiro. Exatamente. O italiano Robert Putin, né, fez um estudo no sul da Itália e ele percebeu que uma comunidade que as pessoas participam mais, as políticas públicas chegam com mais rapidez e o nível de corrupção é muito menor em relação aos outros, porque tem acompanhamento, porque as pessoas acompanham o dinheiro ali, a verba carimbada, como o senhor falou aí, o asfalto para a rua X vai ser acompanhado de acordo com aquela verba que foi feito pela emenda do senador Capiberibe. Hoje, veja só, você tem acesso ao detalhe dos projetos. Sem né? dúvida. Porque, por exemplo, quando você coloca o dinheiro na prefeitura, o governo federal ele empenha o recurso para asfaltar aquela rua. A prefeitura é obrigada a apresentar um projeto. Sim. Um projeto técnico detalhado de qual é a largura da rua, qual a espessura do asfalto, se vai ter meio-fio, se tem linha d'água, se tem calçamento. E todas essas informações estão detalhadas no sistema de convênio do governo federal. Você pode baixar aquilo e ir lá acompanhar passo a passo. Nós temos casos lá, por exemplo, tem uma emenda nossa do conjunto Embrapa, é para broquetar broquetar o conjunto, né? E aí eles estavam fazendo errado. O morador foi lá, chamou a prefeitura, parou a obra, corrigiu e deu continuidade. Isso que é exemplo. Além de ser barato, evita a corrupção e melhora a qualidade do produto. Isso é que exemplo de participação política. Senador, nós fomos às ruas e pegamos a opinião de algumas pessoas em relação ao foro privilegiado. Eu queria que o senhor assistisse e comentasse a respeito disso, por favor.
Discordo do pensamento que quem acorre a essa modalidade de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal fica impune. Bem, devido às circunstâncias, né, que a gente está passando pelo Brasil hoje, seria muito interessante os políticos serem julgados pela justiça comum. Eu concordo em termos, né, em partes, né. Digamos assim, quando um deputado, por exemplo, comete algum ato ilícito durante seu mandato, acho que tem sim o direito de ter o foro privilegiado. Bom, eu concordo com o fim do foro privilegiado, porque antes de tudo eles são cidadãos como qualquer outro cidadão, não? E são comuns, pessoas comuns como nós, e têm que ser tratados de maneira igual. Bem, senador, o senhor viu aí a opinião das pessoas em relação ao foro privilegiado, que é o nosso tema principal desse programa. A gente está aqui em um bate-papo gostoso, mas eu queria que o senhor falasse aí o que o senhor acha da opinião das pessoas, porque é um tema que deveria ser mais abordado e ser mais discutido na sociedade. Porque o senhor falou aí da vantagem das redes sociais, hoje as pessoas estão querendo saber um pouco mais e muitas vezes faltam temas. Muitas vezes falta de provocação do Estado e até falta de interesse. Como é que o senhor vê a opinião das pessoas? Eu fico com essa opinião, né, de que todos são iguais perante a lei. Ótimo. Não tem sentido de você construir castas de privilégio no Brasil. Eu acho que o Brasil precisa, né, de um projeto civilizatório, onde todos sejam tratados, né, por igual, né? E uma outra questão que a pessoa falou, não, o Supremo julga, mas julga da maneira como eu falei. De 500 processos, julgou 16, não é? Condenou 8, dos 8 condenados, 5 a pena prescreveu e apenas 3 cumpriram a condenação. Então, na verdade, não julga. Até o Supremo não é instância para isso, não é a instância para julgar ações criminais. A instância é lá na vara criminal da primeira instância. É o juiz de primeiro grau que tem que julgar isso, não é? Julgar e se condenar, manter preso, porque no Brasil é o seguinte, a presunção da inocência faz com que os processos se arrastem da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, para aqueles que têm dinheiro. É bem entendido. Porque aqueles que não têm, o juiz condena, vai para a cadeia e vai cumprir a pena, né? Porque não tem como recorrer, não tem como pagar advogado para recorrer. Mas no Brasil, quem tem dinheiro, ele termina também entrando na impunidade, fazendo com que prescreva o processo. E tem mais um detalhe. É tão elitista o nosso país que tem prisão especial para quem tem diploma universitário. Exato. Tem até um caso emblemático nesse momento, que é a prisão do Eike Batista, que é um sujeito riquíssimo, né, um homem da elite brasileira, mas como ele não concluiu, não estudou, não tem um canudo, um título de universitário, ele está na prisão comum. Né? Exato. Quer dizer, na prisão tem que ser igual para todos, né? Exatamente. Não tem essa diferença. A prisão do doutor, a prisão do trabalhador tem que ser igual para todos. Eu acho que essa é uma questão que a Constituição de 1988 ela trouxe, não é, essa ideia de civilizatória, ou seja, de uma sociedade onde as pessoas todas sejam respeitadas e que não haja diferença entre uma e outras. Certo. Senador, a gente está vendo aí a agenda do Senado, ela está um tanto quanto, assim, eu digo, equivocada em relação às propostas que o governo tem encaminhado. O governo também encaminhou uma reforma trabalhista que atinge muito os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que ganham menos. A gente vê isso daí, como é que está sendo tratado isso no Senado. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, informando para você que a gente está disponível através do www.paineldacidadania.com.br, através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Agradecemos aqui a presença do senador Capiberibe
E eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta em relação à reforma trabalhista e fizesse as suas considerações finais, por gentileza. Eu acho que tem duas reformas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que é a reforma trabalhista, que é um retrocesso ao período escravagista. Eu penso dessa forma. Porque fazer prevalecer o negociado em vez do legislado, num país que tem trabalho escravo e que o governo esconde os dados, as empresas que praticam o trabalho escravo, detectada pela Justiça do Trabalho, hoje nós estamos proibidos, o povo brasileiro está proibido de saber quem são essas empresas que praticam trabalho escravo, porque o governo entrou com uma ação, não é, para impedir a divulgação desde 2014, não é, que ninguém sabe a lista das empresas que praticam o trabalho escravo está sendo proibida para revelar à sociedade brasileira. Agora imagine se uma reforma trabalhista como essa passa, nós vamos voltar ao período de semi-escravidão. Sem dúvida. Em relação à reforma da Previdência, é mais grave ainda. Primeiro porque a Previdência foi criada pela Constituição, a Previdência não, a Seguridade Social, a Constituição de 88 criou uma rede de proteção, quer dizer, uma rede de proteção civilizatória para o povo brasileiro, que incluiu todos, né? E garantiu os recursos, né? Além da contribuição do trabalhador, empregado ou do autônomo e do patrão, a Constituição estabeleceu vários impostos. A contribuição social sobre o lucro líquido das empresas para a Previdência, para cobrir a despesa de Previdência, a Confis é para cobrir a despesa da Previdência, e são arrecadações gigantescas, não é? Sim. Tem imposto sobre loteria, que também tem várias outras fontes. Então, quando você soma essas fontes de recursos para a Previdência, a conclusão é que a Previdência é superavitária. Sempre, ela tem mais dinheiro do que ela gasta. Superávit. O que é que acontece? Que os governos, que não é de agora, desde Fernando Henrique Cardoso, eles vêm tirando dinheiro da Seguridade Social. Não é que ela tenha pouco dinheiro, tem tanto que o governo aprovou, e aprovou o ano passado, 30% dos recursos da Seguridade estão sendo desvinculados para aplicar no pagamento de juros da dívida pública. Se passar essa reforma da Previdência, o que é que vai acontecer? O tempo de aposentadoria por idade vai de 60 para 65 anos. Né? Vai eliminar 80% dos idosos da proteção previdenciária. E nós vamos ter o que nós tínhamos no passado, os idosos abandonados nas ruas, igual existe no México. Se você no México, em todas as cidades mexicanas, você vai encontrar os idosos abandonados, não é? Os trabalhadores rurais perderão o acesso, não é? O idoso que hoje passou a ter uma vida digna, porque ele é provedor, ele recebe no mínimo um salário mínimo, né? Todos os idosos brasileiros acima de 60 anos recebem a proteção solidária do Estado. Isso não pode acabar. Nós não queremos ver as nossas ruas, nós já basta as crianças de ruas que nós temos, cheia de idosos, né, sem ter como se sustentar. Se essa reforma passar, vai ser uma tragédia civilizatória para a sociedade brasileira. Eu espero, não é, que a população se mobilize, pressione os parlamentares, os senadores e deputados para impedir que essa reforma se consolide. Não é? Porque, primeiro, que esse governo não tem legitimidade, não foi eleito, ele não tem programa, não é? Você não pode aproveitar uma circunstância como essa para acabar, não é, com conquistas importantes da sociedade brasileira. Vejam só, a Previdência que nós temos, não é que fez esse regime, não só a Previdência, mas a Seguridade Social, a saúde, a Previdência e a assistência, não é? Porque a Constituição é clara, todo brasileiro tem direito à proteção, não é? Nessas áreas. E nós não podemos, né, a partir de uma situação política absurda, não é? Porque tiraram uma presidente eleita, e eu não tenho nenhuma relação com o PT, eu fui de oposição ao governo da presidente Dilma, não tive qualquer relação com o governo, mas o que está em jogo é a democracia. O que foi feito foi antidemocrático, absurdo, uma agressão aos brasileiros que foram às urnas, e essas urnas foram desrespeitadas. Ok.
Senador, agradeço mais uma vez, agradeço a você de casa, um forte abraço e até a próxima semana.